Poucos países no mundo obrigam todos os cidadãos a servir indefinidamente no exército. A Eritreia é um deles. Lá, homens e mulheres podem passar a vida inteira em uniforme, sem escolha e sem previsão de retorno. E esse é apenas um dos aspectos que fizeram o país ganhar o apelido de Coreia do Norte da África. A Eritreia é um pequeno país do Nordeste africano, na região do Chifre da África, com pouco mais de 3 milhões de habitantes. Sua posição é estratégica, de frente para o Mar Vermelho, bem próximo do Canal de Suez. Ao lado estão a Etiópia, o Sudão e Djibouti. No mapa, parece apenas um recorte estreito de terra, mas sua história é carregada de guerras, ditaduras e isolamento extremo. Colonizada pela Itália no século XIX, o país viveu décadas de exploração e guerra até conquistar a independência da Etiópia em 1993. Foi uma vitória celebrada no continente africano, mas que logo se transformaria em pesadelo. Isso porque, desde a independência, a Eritreia nunca realizou eleições nacionais. O presidente Isaías Afwerki, líder do Movimento de Libertação, permanece no poder há mais de 30 anos, transformando o país em um dos regimes mais fechados do planeta. E aqui está o detalhe curioso. Apesar de sua localização estratégica e de sua importância militar, a Eritreia quase nunca aparece nos noticiários. Pouco se sabe sobre a vida cotidiana dentro de suas fronteiras, justamente porque o governo controla rigidamente a circulação de informações. Mas, se o isolamento chama a atenção, o que realmente assusta é a forma como isso afeta a vida diária dos cidadãos. Mas entender o presente da Eritreia exige voltar ao passado, porque suas feridas mais profundas ainda estão abertas. A luta pela independência foi uma das mais longas da África, durando 30 anos. Centenas de milhares de pessoas perderam a vida. Quando finalmente a Etiópia reconheceu a vitória da Frente de Libertação Eritreia, havia esperança de reconstrução e democracia. Porém, o movimento que conquistou a liberdade se transformou em partido único, o Frente Popular para a Democracia e a Justiça. Na prática, não houve transição. A guerra acabou, mas o país permaneceu militarizado, como se vivesse em estado de emergência permanente. O presidente Afwerki, inicialmente tratado como herói, passou a concentrar todo o poder em suas mãos. A Constituição aprovada em 1997 nunca foi implementada. Promessas de eleições foram adiadas indefinidamente. Partidos de oposição foram proibidos. A imprensa livre desapareceu. Jornalistas independentes foram presos ou forçados ao exílio. Desde então, a Eritreia ocupa os últimos lugares nos rankings de liberdade de expressão. Organizações internacionais frequentemente a classificam como o país com a pior censura do mundo, ao lado da Coreia do Norte. O mais paradoxal é que boa parte da população que lutou pela independência acabou se tornando prisioneira dentro de sua própria nação. E é justamente aí que entra o serviço militar obrigatório, talvez o aspecto mais marcante e temido da vida na Eritreia. Na Eritreia, todos os jovens, homens e mulheres, são obrigados a ingressar no serviço militar a partir do último ano do ensino médio. Oficialmente, o período seria de 18 meses. Na prática, pode durar décadas, sem limite claro de tempo. Milhares de jovens são enviados para campos de treinamento em condições duras, muitas vezes em regiões desérticas. De lá, alguns vão para o exército, outros são direcionados para trabalhar em fazendas estatais, construções ou projetos do governo. A fronteira entre serviço militar e trabalho forçado praticamente desaparece. Há relatos de pessoas que passaram 20 anos nesse sistema. Muitos nunca retornaram a uma vida civil normal, e tentar fugir pode ser fatal. Soldados vigiam as fronteiras, e desertores enfrentam prisões secretas e torturas. Esse serviço sem fim é chamado de escravidão moderna por diversas organizações de direitos humanos. Ele não só prende a juventude em um ciclo de obediência,
como também destrói qualquer perspectiva de carreira ou vida independente. E o impacto se espalha. Famílias ficam desestruturadas, a economia perde força de trabalho qualificada e milhares de jovens tentam escapar clandestinamente para a Europa, atravessando o deserto e o Mediterrâneo. Mas o exército é apenas uma parte do cotidiano eritreu. Fora dos quartéis, a vida não é menos controlada. Nas ruas da capital, Asmara, o ritmo parece calmo. Há cafés em estilo italiano, prédios coloniais preservados e ciclistas circulando tranquilamente. Mas essa aparência esconde uma realidade de vigilância constante. Internet é raríssima. Apenas uma pequena parcela da população tem acesso, e a conexão é extremamente lenta. Redes sociais são praticamente inexistentes dentro do país. Telefones celulares funcionam de forma limitada. Para se informar, a maioria depende da televisão estatal, que transmite apenas conteúdos aprovados pelo governo. Viajar para fora da Eritreia é quase impossível sem autorização oficial. Passaportes são controlados, vistos de saída são negados. Muitos que conseguem fugir relatam que precisaram atravessar fronteiras ilegalmente, arriscando a vida. A economia também sofre com o isolamento, sanções internacionais, falta de comércio externo e o peso do sistema militarizado deixaram o país estagnado. Grande parte da população depende de remessas enviadas por parentes que conseguiram escapar e vivem no exterior. Mesmo assim, a sociedade encontra formas discretas de resistência. Pequenas comunidades religiosas, encontros culturais e a própria memória da luta pela independência ainda servem como pontos de união. E há ainda um detalhe pouco conhecido. A Eritreia não está isolada por completo. Nos bastidores, ela joga um papel estratégico em conflitos regionais. Apesar do isolamento, a Eritreia mantém relações de conveniência com alguns vizinhos e potências. Durante anos, foi acusada de apoiar grupos armados na Somália. Mais recentemente, participou ativamente da guerra ao lado da Etiópia contra a região do Tigré, em 2020. Sua localização, próxima a uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, desperta interesse de grandes potências. O Mar Vermelho conecta a Ásia, a Europa e ao Oriente Médio. Controlar esse ponto significa ter influência sobre o comércio global. Países como a China, a Rússia e até os Emirados Árabes já demonstraram interesse em manter laços com o governo de Asmara, mesmo diante das críticas internacionais. Para o regime eritreu, essa diplomacia seletiva é uma forma de sobreviver e escapar do isolamento total. Essa mistura de clausura interna e presença estratégica externa aumenta o mistério em torno da Eritreia. O país se mantém invisível para o mundo, mas não deixa de ser um ator importante nos bastidores da política regional. Mas, acima de tudo, o que impressiona é a resiliência da população, que continua a viver e resistir mesmo diante de tanto controle. Apesar das dificuldades, os eritreus mantêm tradições ricas. A culinária, marcada por pratos como o injera e ensopados apimentados, continua sendo símbolo de identidade. Festividades religiosas e comunitárias seguem acontecendo, ainda que de forma controlada. A diáspora, espalhada por países como Alemanha, Estados Unidos e Suécia, mantém viva a memória da pátria e envia apoio financeiro às famílias que permaneceram. Em muitos casos, essa ajuda é a diferença entre sobreviver e passar fome. O que mais impressiona é como, mesmo diante de tanta repressão, há esperança. Histórias de jovens que arriscam tudo para buscar uma vida melhor, de famílias que resistem à separação e de comunidades que preservam sua cultura mostram que, além de regime fechado, a Eritreia também é feita de gente que insiste em continuar. E é justamente nesse contraste entre isolamento e resistência que a Eritreia revela sua face mais humana. A Eritreia é um mosaico cultural que mistura influências africanas, árabes e mediterrâneas. Aproximadamente metade da população segue o cristianismo ortodoxo, ligado à tradição etíope,
enquanto a outra metade é muçulmana sunita. Apesar dessa divisão, há uma convivência relativamente pacífica, o que contrasta com outros países do Chifre da África, marcados por tensões religiosas. As festas religiosas ainda são momentos de respiro em meio ao controle político. Celebrações ortodoxas como o Tinkat, que rememora o batismo de Cristo, reúnem multidões nas ruas de Asmara. Já no Ramadã, as cidades assumem outro ritmo, com mesquitas cheias e refeições coletivas após o pôr do sol. Nessas datas, é possível sentir um espírito comunitário que atravessa as barreiras do regime. A herança italiana também deixou marcas visíveis. A capital, Asmara, foi apelidada de Pequena Roma, pelo estilo arquitetônico dos anos 30, com cinemas Art Deco, cafés e prédios modernistas que permanecem quase intactos. Em 2017, esse conjunto arquitetônico foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. É um detalhe curioso. Em meio à censura e ao isolamento, a Eritreia guarda um dos centros urbanos mais bem preservados do modernismo europeu fora da Europa. Mas até esses símbolos culturais convivem com contradições. O governo controla instituições religiosas, exigindo registros e limitando práticas de grupos não reconhecidos. Igrejas independentes e comunidades minoritárias são frequentemente perseguidas. Assim, a diversidade que poderia ser motor de diálogo é mantida sob constante vigilância. Esse equilíbrio entre tradição, identidade e repressão mostra que a Eritreia não pode ser definida apenas como Coreia do Norte da África. O país também carrega uma herança histórica e cultural única, que resiste silenciosamente em cada celebração, em cada prédio preservado e em cada prato típico compartilhado entre famílias. Conclusão: a Eritreia é chamada de Coreia do Norte da África, não apenas pelo isolamento, mas pela combinação de vigilância, militarização e falta de liberdades civis. Ainda assim, cada rua de Asmara, cada família separada pela diáspora, cada jovem que tenta escapar, conta uma história de luta silenciosa contra o apagamento. O país segue sendo um enigma, fechado ao mundo, mas inevitavelmente conectado por sua posição estratégica. Uma nação que conquistou a liberdade com sangue e acabou prisioneira de seu próprio regime. Obrigado por acompanhar essa viagem pela Eritreia, um dos lugares mais fechados e misteriosos do planeta. Qual detalhe mais surpreendeu sobre a vida no país? Conta nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias do mundo fechado.